Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal de autoconhecimento. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexia, eu sou terapeuta e mentora de autoconhecimento. E hoje tem mais um episódio de podcast para vocês. Hoje a gente vai falar sobre ter ou não ter uma rotina. Uma das coisas que eu percebo, que muitas pessoas ainda têm, dificuldade é de entender que a rotina não tem só o seu lado ruim, Muitas pessoas acham, que cair na rotina é uma vida muito monótona, sem graça, todo dia a mesma coisa, a gente não tem liberdade, e perde um pouco da espontaneidade. E é claro, que tem dois lados em tudo na vida, Então é muito importante que a gente tente entender, esses dois lados, analise, o lado bom, o lado ruim e pare para observar na sua vida o que mais daria certo para você, De repente você precisa de um pouco de rotina para de repente ter mais disciplina, para conseguir conquistar novas coisas na sua vida, atingir novos objetivos. Ou talvez você se dê melhor realmente na sua espontaneidade mais pura, fazendo as coisas a cada dia de um jeito, simplesmente seguindo a sua intuição dia após dia. E então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que não existe regra a se seguir, Eu sou totalmente contra da gente impor as coisas, impor regras e simplesmente dizer que este caminho é o único caminho para que você conquiste as coisas. Eu acho que cada vez mais a gente precisa se abrir às novas possibilidades, a experienciar novas coisas. Mas isso nunca vai significar que você precisa seguir esse caminho, porque é o único caminho a se seguir, tá? Então, eu sou uma pessoa que gosto de rotina, eu gosto de me organizar, eu gosto de me planejar e eu percebo que eu sou muito mais disciplinada e efetiva nas coisas que eu me proponho quando eu sigo uma rotina, Mas teve momentos da minha vida, principalmente em momentos de grande crises de ansiedade e tudo mais, em que eu precisei abrir mão um pouco da rotina que eu tinha para que eu pudesse me libertar da necessidade de ter que fazer as coisas naquela ordem, E aí eu comecei a me conectar mais com a voz da minha intuição, E de ir sentindo os momentos. Então, acordar e sentir o que eu achava que iria me fazer bem, o que eu sentia que me faria bem, Então, eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre a rotina que eu costumava fazer, matinal, mas o fato é que quando a gente está muito focado na ansiedade, a gente precisa ter um pouco mais dessa questão de liberdade e de se sentir livre para fazer o que a gente sente que é o momento e não aquilo que precisa ser feito, Então, nessas crises de ansiedade, eu percebi que tem dias que eu estava com vontade de meditar, tem dias que eu não tinha cabeça para isso, tem dias que eu simplesmente me dava na telha, eu ia sair fazer uma caminhada ao ar livre, tem dias que eu ficava em casa e não fazia nada disso, não tinha vontade de me movimentar, ficava assistindo série, enfim, apenas um exemplo desse momento meu de crise, Não estou falando de um dia a dia aí normal de trabalho, mas apenas de que às vezes a gente precisa se permitir, Basicamente é isso. Eu acredito que ter uma rotina vai sim te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. Então, vamos supor que você tem um plano, um objetivo maior aí que você quer conquistar, Pode ser uma coisa grande ou pode ser uma coisa nem tão grande, como, por exemplo, você quer ter um corpo legal, ficar sarada, fazer aí, chegar num ponto, num objetivo em que você se olhe no espelho e se sinta linda, ou de repente você só quer ter saúde, de repente você quer cortar o açúcar da sua alimentação, o que mais? Você quer se formar em alguma área da sua profissão, você quer realmente se especializar em algo. Então, se você não tiver rotina para esses exemplos que eu dei e tantos outros aí que a gente pode colocar, a gente não consegue executar as coisas. A gente precisa fazer todos os dias repetidamente. E como eu falei na live de ontem, é fundamental, que a gente
entenda que a gente se torna um mestre daquilo que a gente se propõe a fazer repetidas vezes, né? Então, vamos supor que seja para você quer se especializar em alguma coisa. Você precisa se repetir aquilo, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Mas se na grande maioria dos dias você espera a motivação vir e não vem, então você provavelmente vai demorar muito tempo para você se especializar nessa área, para você se tornar boa naquilo. Então, é preciso de uma rotina. É preciso de todos os dias, em determinado horário, você reservar um tempinho e ir lá estudar. É lógico que você vai também saber que no momento em que você está muito mal, doente, enfim, você não vai fazer, né? Mas que na maior parte dos dias você vai sim colocar isso em prática, né? Eu acredito muito no poder das rotinas, então eu gosto muito de fazer rituais. O ritual matinal, o ritual noturno, né? Então, por exemplo, de manhã eu gosto muito, né, de acordar, tomar meu café em silêncio, não mexer no celular. Depois eu faço a minha atividade física todos os dias, né? Eu faço um alongamento, uma mobilização, como se fosse um treininho de yoga aí. E aí depois eu faço meditação, eu faço a lista da gratidão, né? Faço a minha oração e aí sim eu inicio o meu novo dia, né? E isso me ajudou muito a iniciar o dia com uma energia mais leve, mais positiva. Antes eu acordava e já ia para ação. Eu já acordava, tomava o café correndo, mexendo no celular inclusive, e já ia correr trabalhar, e aí a minha mente ficava acelerada e a ansiedade vinha que nem um turbilhão, né? Então, quando eu comecei a implementar esse hábito, essa rotina matinal de todas as manhãs eu acordar dessa forma, as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais motivada, mais produtiva. Raramente o meu dia ficava extremamente pesado, né? A não ser que algo de muito ruim acontecesse, né? Então, a mesma coisa com a rotina noturna. Eu acho muito importante a gente ter esse preparo, por exemplo, para dormir, né? Então, você pode fazer da forma que quiser, como, por exemplo, diminuir as luzes, né? Não mexer tanto no celular, ler um livro, assistir uma coisa mais leve no Netflix, enfim. Então a rotina ela vai te ajudar a você fazer coisas que você precisa fazer, mas que se você for deixando para depois, você acaba não fazendo, você acaba se boicotando, se sabotando, e aí depois você vai se sentir mal, porque você não vai conseguir chegar naquele nível que você quer, naquele objetivo, ou de repente até num sonho grandioso, porque você não se dedicou o suficiente. Isso afeta demais a nossa autoestima, porque a gente perde a confiança em nós mesmas. Então é fundamental que a gente saiba, né, tenha essa inteligência emocional de colocar a rotina na nossa vida em prol, né, desse objetivo maior, naquilo que a gente quer realizar, ou em prol de ter um dia mais leve, como é o meu caso, né, ou de dormir melhor. Mas que é importante a gente saber que a gente não precisa seguir religiosamente. Então, tem dias que eu não consigo meditar. Mas tudo bem, eu faço as outras coisas. Eu faço exercício, eu faço a lista de gratidão. Aí tem dia que eu não faço a lista de gratidão, mas eu faço as outras coisas. Então, é muito importante que a gente saiba, né, também criar essa leveza dentro de nós, essa flexibilidade, né? Quando a gente pensa em rotina, a gente acha que é uma coisa assim, certinha. E não precisa ser certinha. A gente precisa entender que a rotina ela é uma liberdade organizada. Então, quando a gente se organiza, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser. Então, a gente fazendo, por exemplo, um exercício logo pela manhã, a gente deixa de se boicotar no final da tarde, que, por exemplo, depois do trabalho, a gente talvez não faria porque está muito cansada ou porque está muito frio, enfim. Então, é fundamental que a gente se organize dessa forma e assim a gente também, criando, né, essa organização, a gente tem liberdade para fazer nossos hobbies, nossas atividades de prazer, de lazer. Então, enfim, a rotina ela pode sim ser muito aliada se a gente puder, né, e souber fazer de uma forma mais flexível, com jogo de cintura aí. Então é isso, espero muito ter ajudado você no dia de hoje com esse papo aqui descontraído. Se você ainda não é inscrita no meu canal, não deixe de se inscrever, né? Toque aí no sininho para você receber as notificações de vídeo novo e coloca um joinha aí se você gostou desse vídeo. Se você tem aí alguma experiência que você quer contar, a sua opinião sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme a gente poder dividir, né, esse assunto e conversar ainda mais. Gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.